Fala, rapaziada, mais um de lutador para lutador, porque você sabe que aqui o papo é diferente, é de lutador para lutador. Olha, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas também, né? Eu sei que tem mulheres que curtem bastante a luta, estão sempre assistindo, então todos sejam muito bem-vindos ao nosso programa aqui no Fight Mode TV, o seu novo modo de assistir lutas. Lembrando que o Fight Mode TV é uma plataforma que tem algo novo no mercado. Não apenas falar sobre MMA, mas queremos falar sobre Muay Thai, sobre Jiu-Jitsu, sobre Judô, sobre Sambo, sobre Kung Fu, sobre todas as modalidades de lutas. Então aqui é a Casa das Lutas. Então se você gosta de artes marciais, vem com a gente nessa jornada que está apenas começando. Beleza? E antes de eu apresentar aqui um convidado mais que especial, mais do que faixa preta, eu vou pedir para você fazer o Triple C. Curte, comenta e compartilha. Dá essa moral aí pro Carlão, pro nosso programa, nossa plataforma aqui, Fight Mode TV. Estamos começando agora, mas com muita paixão. Porque luta é uma paixão pra gente e pra você, que é o nosso parceiro nessa jornada. É isso. Você aí é o nosso parceiro nessa jornada. Se não fosse você, fã do esporte, certamente não faríamos esse canal. Então vem com a gente, se inscreve aí, ativa o sininho para notificações para saber dos próximos programas aqui da Fight Mode TV. Beleza? Apresentado? Introdução feita, tirei 10? É isso, galera. É o seguinte, o nosso lutador para lutador hoje tem um convidado mais que especial. Ele é um mestre, um líder, um treinador de uma das maiores equipes de MMA do mundo. Do mundo, amigo. Olha, o calibre é alto, a plataforma é alta. Então é o seguinte, quer saber quem é? Então vem comigo que eu vou te apresentar. Fala, Carlão. Diego Lima! Pô, primeiramente é um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Obrigado, eu me sinto honroso pelo convite, cara que sempre acompanhei, sempre fui fã. E hoje poder trocar informação aqui, bater um papo é bom demais. Eu sempre agradeço muito nossos convidados pelo tempo. O tempo é um morativo que temos, né? O tempo é caro, é escasso. E eu sei que você está numa correria só, viagem para cá, viagem para lá. Cara, como é que você aguenta? Tanta viagem, dá treino, como é que é isso? Toma muito energético? Pô, Carlão, não tomo energético nenhum, acredita? Cara, porque assim, o meu pai teve um infarto na estreia do meu primeiro atleta no UFC. Nossa. Foi o Felipe Sertanejo. Então, no dia da estreia dele, durante a luta, meu pai teve um infarto. E aí eu lembro que ele ficou 15 dias na UTI, foi uma coisa bem punk. E depois disso eu lembro que o médico dele falou, pô, o energético é um perigo, é perigoso, não pode tomar. Você acredita que eu nunca mais na minha vida botei uma gota de energético na boca? Desde 2010. Então fazem 15 anos que eu nem provo. Mas assim, realmente é uma loucura, cara, é uma correria. Energia mesmo, vontade, né? É paixão. É vontade, cara. Cansado tô, não vou mentir, porque esse ano, por exemplo, a gente tá no começo do ano, eu já fiquei mais tempo fora que aqui. Uma luta em cima da outra, uma em cima da outra, inclusive, pô, já tô indo agora pra outra luta. Mas eu só agradeço, porque é o que eu sempre sonhei, é o que eu sempre quis. Então acho que, na verdade, eu tô colhendo o que eu plantei mesmo e agradeço a Deus por tudo isso. Diego, falando sobre isso, como foi a sua... Porque a vida é feita de escolhas, né, Diego? Então, como é que quando você olhou assim na tua estrada, na tua vida, e falou assim, cara, eu vou ser um treinador de MMA? Quando foi isso? Quando deu esse clique? Ou foi algo natural? Cara, não, tudo foi natural, cara. Porque assim, eu faço artes marciais desde os meus 6 anos de idade, começando no judô, passei por capoeira, taekwondo, e com 14 anos eu iniciei no Muay Thai. Então acho que como todo mundo que inicia quer ser lutador. E eu falei, não, quero ser lutador, quero ser lutador. Mas quando o Luiz Azeredo, meu mestre, foi morar em Curitiba, porque ele estava lutando Pride, eu assumi uma academia que ele dava aula, na Giovanni Gronchi. E aí quando eu assumi essa academia, automaticamente eu não conseguia mais treinar com outra pessoa. Tipo, o Luiz foi embora e me tirou minha vontade de lutar, de treinar. E aí eu comecei a me dedicar mais pra dar aula. E aí, assim que eu fui contratado, eu lembro que o dono da academia falou pra mim, pô, qual que é a sua ideia, tal, né? Tipo, como professor, eu falei, pô, minha ideia é ser dono disso aqui um dia. Aí ele riu. Falou isso pra ele? Aí riu, eu falei, pô, é verdade, cara. A primeira academia que eu tô dando aula é onde eu treinava, onde eu treino. Ele falou, então um dia isso aqui vai ser meu. Aí ele falou, pô, boa sorte. Demorou 15 anos, mas foi minha. Nossa. Foi minha primeira academia. A palavra tem poder. Com certeza. E aí foi tudo automático. Então minha ideia era ser um professor de academia. E aí depois o Felipe Sertanejo, que é o meu primeiro atleta, começou a treinar comigo com 14 anos de idade. E aí um dia ele chegou pra mim e falou, pô, eu quero ser lutar, eu quero lutar, quero lutar. Nem passar pra minha cabeça treinar alguém pra lutar. Aí eu falei, cara, faz assim, chega todo dia meia hora mais cedo que vai treinar eu e você,
e depois eu puxo o treino. Aí ele falou, ah, tá bom. Aí ele veio. Aí eu comecei a treinar ele, aí ele começou a competir. E aí, então, foi tudo acontecendo. Entendi. Então, na verdade, assim, foi nada planejado. Na verdade, as coisas foram aparecendo, a oportunidade foi aparecendo, e eu fui gostando pra caramba do que estava acontecendo, fui trabalhando, e graças a Deus a gente foi crescendo junto. Então o Felipe foi teu primeiro laboratório, digamos assim, né, Com cara? certeza, cara. Você começou a aprender ali o que era ser treinador de MMA ali, né? E o Luizinho longe, o Luizinho já lutador, Sim. já professor, já com uma bagagem muito grande, né? Já tinha embebido na fonte, na chutebox, Sim. então não conseguiu nem te passar essas informações, né? Porque ele já estava viajando, estava fora, né? Com certeza, ele estava em Curitiba, e aí sempre que dava, todo final de semana eu ia para Curitiba. Eu ia Ah, na você sexta, ia lá buscar. Eu ia para Curitiba na sexta, ficava lá até domingo. Legal. Só que aí tinha o treino da sexta-noite ali, tinha um treino sábado, aí domingo eu passava o dia, ele curtia com ele, e domingo à noite já voltava para segunda-feira, tá trabalhando de novo, porque na verdade era, na época eu fazia faculdade. Então era uma loucura, porque eu dava uma aula das 7 da manhã às 8, aí eu ia para a faculdade das 8 ao meio-dia e meia, aí eu ia pro pet shop do meio-dia e meia às 6h30. Trabalhava no pet shop ainda? O dia inteiro. Foi lá que eu conheci o Felipe Sertanejo. Caramba! E aí de lá eu ia pra academia. Nossa, então, cara, era uma coisa jornada... em cima da outra. É. E aí eu conheci o Felipe lá. Eu acredito muito numa coisa, cara. Eu acho, assim, que tudo que a gente passa na vida é um aprendizado para que no futuro nós possamos ter pedigree, né? Possamos ter ali a bagagem para performar, né? Então, talvez a correria que você foi forjado no passado de viajar já estava te preparando porque acontece hoje. Você acredita nisso? Eu acredito muito, porque realmente às vezes eu falo, pô, o dia tem que ter 36 horas, 48 horas, porque a gente acorda já pensando em um monte de coisa pra fazer, aí o tempo passa voando, quando você vai dormir, você fala, puta, não terminei de fazer o que eu tinha que fazer. Então, realmente é uma loucura, mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que tudo assim me preparou pra vida a milhão que eu vivo hoje. Então, aí você começou com o Felipe Sertanejo, e como foi a chegada dos outros lutadores? O Tominhas foi o próximo? Então, começou só o Felipe, então na verdade eu fazia todos os treinos com ele e eu era sparring dele. Ah, você além de treinar ele, você treinava com ele? É, porque só tinha eu. Então as primeiras lutas dele era eu e ele fazendo sparring. A gente fazia sparring e ele lutar, a gente fazia sparring e ele lutar. E aí depois veio o Alan Pro Osso com 14 anos de idade também. 14 anos também. Aí veio o Dudu com 16 anos de idade. Aí depois começou a treinar o Tominhas, que já treinava Muay Thai contra Gante, já fazia parte da nossa escola, mas aí depois ele migrou, eu acho que em torno de 16 anos lá, começou a treinar com a gente também para competir. Aí a gente formou um time. Felipe, Alan, Tominhas e Dudu. Então, assim, por isso que eu falo, a gente não foi uma equipe que se juntou e fez amizade, a gente foi um grupo de amigos que formou a nossa família. Porque foi através da amizade, foi através, sabe, de sonhos, porque todos queriam ser lutadores. Todos por isso que eu falo assim, uma das maiores conquistas hoje eu acho que é essa. Porque dos 4 que começaram comigo, teoricamente com 14, 15 anos. Garotos com sonho de ser lutador. O Felipe, o Alan e o Tominhas. Os 3 entraram no UFC. O Dudu, que teve uma lesão muito séria no joelho, hoje ele é meu sócio na Academia de Campinas. Caraca, que legal. Você entendeu? Então assim, Tominhas, Felipe, Alan e Dudu. Os 4 que começaram comigo, menores de idade, estão comigo até hoje. O Felipe, eu sou padrinho de casamento dele, padrinho dos filhos dele. Você entendeu? Tenho sociedade com ele. Então, assim, cara, eu acho que essa é a minha maior conquista. Eu acho que é poder começar com eles e estar com eles até hoje, independente deles estarem lutando ou não. Aquela história, você forjou os caras, né, cara? Sim. Você forjou em todos os aspectos, porque como eles viviam boa parte do tempo com vocês, até em questões morais, você ajudou a forjá-los, né? Sim. Porque garotos, assim, conhecendo o mundo, cheio de sonho, aí você foi uma jornada, né, com eles até o UFC para que eles pudessem ali realizar o sonho deles. E eu acho que essa é a essência da arte marcial. Isso é a lealdade. Você entendeu? Então, assim, hoje eu vejo muitas pessoas trocarem de equipes e treinadores que nem eu troco de cueca. Então, acho que se perdeu um pouco a lealdade, se perdeu um pouco a essência da arte marcial, a essência do samurai. Eu acho que o MMA, ele acabou futebolizando muito. Você entendeu? Futebolizando é um bom termo. E eu acho que ele se perdeu no meio do caminho em relação a isso. Você entendeu? Então, por isso que eu acho que uma das minhas conquistas são essas. Você não acha, Diego, que o fato dessa transformação que você está falando do MMA, né, de ser aquele confronto de artes marciais, do lutador se provar que ele era o melhor, e aí com essa estrutura, esse crescimento que aconteceu muito em decorrência do crescimento do UFC, né? O UFC acabou alavancando tudo e virou um esporte, né? Com regras bem definidas, com planejamento de treinamento. Você não acha que isso é um ponto que foi tirando essa questão marcial e virando um esporte muito... Porque é o seguinte,
maioria das modalidades esportivas de luta tem a questão filosófica, que por Sim, isso que ela é sim. uma arte marcial, e tem a questão desportiva, da competição, da educação. Né? Você não acha que, como o MMA é uma mistura de modalidades, né? Elas acabam ali interagindo entre elas, o UFC virou um maior player no mercado e alavancou esse esporte, você não acha que esse é um fato que faz com que essa questão marcial, da filosofia marcial, tenha ficado para o segundo plano? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, hoje eu acho que o lutador, em muitos lugares, se tornou um produto. E eu acho que antes dele ser um produto, ele é um ser humano, movido a sonhos, frustrações, decepções. Então eu acho que o MMA hoje, eu acho que é a profissão mais difícil do mundo. Por que eu acho isso? Que para você realizar o seu sonho, você tem que tirar o sonho de outra pessoa. Literalmente falando dentro do octógono. Isso, hein? É muito forte. Porque, o lutador, ele pode ser tão bom quanto ele, sabe, ele pode ser o coração melhor do mundo. Só que para ele conquistar o sonho dele, ele literalmente tem que tirar o sonho de outra pessoa. E ele tem que tirar o sonho da outra pessoa na porrada. É verdade. Você entendeu? E na porrada, assim, eu tenho que visar nocautear quem tá na minha frente. Eu vou pegar, abrir um corte, eu vou bater até sangrar e o médico intervir. Então, assim, você tem que fazer uma coisa muito forte, muito agressiva. Isso. E ao mesmo tempo você tem que tirar o sonho de outro sonhador que tá na sua frente. Então é uma profissão muito ingrata. E é uma profissão muito difícil, muito dura. Então, eu acho que até por isso que eu acredito que, eu falo muito para meus atletas, que o mais importante que a própria guerra é quem está do seu lado durante ela. Sim. Porque eu acho que o que estragou hoje é justamente muitos lutadores se colocarem como um produto. E muitas equipes colocarem o lutador como um produto. Mas a partir do momento que é movido 100% ações, que nem, a gente tem esse copo aqui, eu tenho uma loja, não vendeu em 1 mês, 2 meses, cara, joga fora, dá para alguém, bota outro que vai vender no lugar. Lutador não. Cara, a partir do momento que o lutador me procura, ele literalmente pega a vida dele e põe na minha mão. Literalmente, minha vida é sua. Essa é a verdade. Você entendeu? Cara. Então, se ele não der certo, o que eu vou fazer? Depois de 5, 6 anos, fala, faz assim, a sua vida não deu certo, volta lá pra sua casa. Segue sua vida. Ele vai ser o quê? Ele vai pra onde? Talvez ele pode ter uma depressão, uma crise de ansiedade. Então, a parada é muito séria. Então, eu acho que quando você é leal, quando você tem alguém de verdade do seu lado, que não está com você por ser um produto, não está com você pelo seu dinheiro que você pode oferecer, mas justamente porque você quer a sua felicidade, que é a sua vitória, porque a felicidade de um é a felicidade do outro, eu acho que você muda totalmente o jogo. Então eu acho que por isso que é uma questão bem delicada. É a profissão que a gente está, que eu acho a profissão mais difícil do mundo. Realmente, você falou algo muito interessante, que é essa questão de todo mundo tem um sonho, mas um vai roubar o sonho do outro, entre aspas, né? Um vai ter que matar o sonho do outro para poder transformar seu sonho em realidade. Eu não havia pensado por esse prisma, mas é interessante a sua visão, né? É algo profundo, né, de se debater. É muito punk, cara. É muito punk. E você como treinador, cara, que no final o treinador... E a minha experiência como treinador de MMA foi muito pequena, né? Eu não fui um treinador de MMA, eu fui mais treinador de jiu-jitsu, assim. De MMA, nem tanto. Eu tive uma experiência pequena como treinador de MMA. Foi uma experiência muito rica, por conhecer tantas pessoas diferentes, tantos sonhos, né? E entender que, primeiro, eu tinha uma missão, que era motivar essas pessoas. Segunda, deixá-las prontas para o que der e vier. E quando falar o que der e vier, foi o que você falou. Tanto se dá bem, como não se dá bem. Sim. E a terceira motivação, me policiar para não ceifar sonhos. Porque às vezes você quer falar a verdade pro cara. Meu irmão, não dá para tudo. Já era, não dá. Você não pode falar isso, você tem que fazer com que o cara se enxergue. E você, cara, recebe gente do mundo inteiro. Né? A gente viu aí o Ian Gary, e tem o peruano, né? Tem o israelita, iraniano, uma galera lá. Virou uma ONU. Sim, tá vindo gente do mundo inteiro. Boxe do mundo inteiro. Cara, como é que é isso, irmão? Fala como é que, pra você, que é o head coach, que tudo nas tuas costas, Chutebox, Diego Lima, tudo nas tuas costas. Por mais que você tenha N treinadores de alto gabarito, tá tudo nas tuas costas. Como é que você gerencia isso, cara? Tantos sonhos, toda hora, batendo na porta da Chutebox, eu quero ser o Charles do Bronx, eu quero... É o sonho, né, cara? Como é que é isso? Cara, é muito difícil, porque, assim, são mentes, né? Então, eu acho que, assim, o difícil não é você puxar um treino, não é você montar um cronograma, o difícil é você cuidar da mente de uma pessoa. Justamente por esse fato deles serem movidos por frustrações, decepções, é muito forte, e todos eles, a maioria passou por traumas muito grandes de infância, você entendeu? Então muitos deles entraram na luta justamente por esses traumas, então eles lutam também por esse trauma todos os dias,
Você entendeu? Então, assim, muito complexo. Realmente é uma das coisas mais difíceis que tem, na minha opinião, é conseguir tentar cuidar da mente dos atletas. Então, eu acho que no meu caso, como 90% dos nossos atletas são de fora, não são de São Paulo, eles vieram sozinhos, deixaram suas famílias tudo para trás. Então, eles mesmos, entre eles, fizeram uma família. Então, hoje, eu acho que um dos segredos do nosso sucesso é justamente a gente conseguir ter formado uma família, justamente pelo fato de 90% serem de outros lugares. Então, assim, ou a gente está entre nós, ou nós estamos sozinhos. Então a gente tá sempre junto. Final de semana, tamo junto. Vamos a Natal, junto. Não sei, junto. Então a gente formou, graças a Deus, uma grande família. Então eu acho que é isso. Isso foi muito importante para que a gente possa, através dessa união, poder se apoiar uns aos outros. E aí eu tento, claro, ter uma leitura de quem tá com algum problema, quem não tá. Porque, assim, se eles forem procurar uma academia de jiu-jitsu, eles vão procurar uma melhor que a minha, talvez. Uma de Muay Thai. Eu falo pra eles, galera, eu não sou o melhor professor de Muay Thai do mundo. Eu falei, se vocês procurarem, eles vão achar muito melhor que eu. Eu falei, mas uma coisa eu prometo, o que eu vou fazer por vocês, o que eu vou me dedicar por vocês, ninguém vai fazer. Você entendeu? Então eu falei, eu vou ser o melhor pra vocês. Você entendeu? Então é isso que eu tento todos os dias. Tento me dedicar ao máximo, tento entender eles. Claro que é difícil, claro que aqueles que não se abrem, aqueles que são mais distantes, é mais complicado. Você entendeu? A gente acaba não agradando a todos. Até porque se quisesse agradar todo mundo, eu não seria um líder, eu estaria vendendo picolé na praia. Você entendeu? Então eu acho que... nem assim agradar, porque... Mesmo assim. Alguém reclamar do picolé. Então, assim, eu acho que o mais difícil realmente é controlar as mentes e é o que eu mais tento, cara. Eu mais tento mostrar pra eles que eu tô à disposição pra tudo que eu puder fazer, eu vou estar do lado deles. Eu tento mostrar que eles podem confiar em mim e que eu vou dar o meu melhor naquilo que tá dentro das minhas... tá dentro, em volta das minhas mãos e até o que não tiver eu tento buscar. Então, assim, eu acho que é dar o meu melhor. Dentro disso, a Shooterbox Diego Lima ficou com uma característica, que são os caras mais leves. É uma equipe que tem muito cara leve. Natural, porque os meninos fizeram sucesso, até mesmo porque o sertanejo... então, os caras focam ali, né? Os caras fizeram sucesso, os caras mais leves acabam se identificando. E tem muitos caras das mesmas divisões, da mesma divisão. E aí, como é que é controlar isso? Primeiro, que normal... Sim. Eu tenho uma frase, um termo que eu uso, que é o egoísmo saudável. O que é isso? O lutador, o atleta de alto rendimento, ele tem que ter o egoísmo saudável. O que é isso? Olhar para dentro de si, focar no seu treinamento, porque a carreira é curta. É uma carreira de tiro curto. Se você não explodir em tanto tempo, já era. O tempo passa, vem outro e o tempo é cruel. Como é que você gerencia isso, cara? Porque são várias caras, muitos que você não tem... uma intimidade ainda, ou está construindo uma intimidade, porque você não sabe a história de vida desses caras. E aí como é que é você trabalhar essas rivalidades, entre aspas, que possam surgir no treino? Cara, eu tento principalmente mostrar para eles que é como se você estivesse ali na fila da lanchonete da escola. Sempre que o primeiro faz o seu pedido, tem um próximo, e tem um próximo. Então você é o próximo da fila. Então eles têm que entender isso, que sempre que alguém entra, a fila encurtou. Então eles têm que entender que realmente eles vão ser o próximo. Mas quando? Não sei, não é nosso tempo, é no tempo de Deus. Essa é a pureza. Eles têm que dar o melhor deles, treinar, não deixar as oportunidades passarem, você entendeu? E tá sempre pronto, sempre pronto. Então eu tento administrar mais ou menos dessa maneira. Mas ao mesmo tempo, é o que você falou, as frustrações fazem com que muitos atletas reajam de maneiras diferentes. Eu acho que às vezes um atleta que, minha hora não chega, minha hora não chega, é normal ele ficar frustrado. Mas ele tem dois caminhos, ou se dedicar mais, ou tentar entender, sabe, como funciona realmente a vida, as coisas, ou ele começar, infelizmente, com aquela energia negativa, aí não desejar mais a felicidade do próximo, e aí é a hora que realmente eu acho que esse tem que ser expurgado da equipe, você entendeu? Porque realmente é a hora que ele não soma mais, eu acho que a gente é movido a energia, então nossas energias têm que ser positivas. Sim. Como a gente lida com mentes, você entendeu? Às vezes tem mentes que não se cabem mais ao grupo. Então é muito difícil, porque as frustrações são inevitáveis, mas eu tento também, com todos os meus atletas, mostrar que existe uma vida também fora do mundo da luta em si, como o Dudu. O Dudu acabou não sendo um atleta por causa de uma lesão séria que ele teve, na época, só que hoje ele é sócio de uma academia em Campinas, uma puta academia linda. Você entendeu? Então eu acho assim, a gente tem um leque de opções para se viver. Você entendeu? Então, se a gente estiver unido, a gente vai buscar nossos sonhos, mas às vezes os nossos sonhos não é exatamente aquilo que a gente quer. Como eu, comecei com 14 anos, nossa, quero ser lutador, quero... Hoje, graças a Deus, eu tenho academias, eu tenho meu instituto, eu sou um líder de equipe, eu sou empresário de atletas. Então, imagina se eu tivesse lutador. Eu não teria nada disso. Exatamente. Então, eu agradeço a Deus
para os planos dele serem muito maiores que os meus. Perfeito. Diego, agora é o seguinte, a gente tá falando, você é atletas de vários estilos, com vários vícios, né? Sim. O cara chega... Porque às vezes você pegar um quadro branco e pintar o quadro é uma coisa. Agora, quando o quadro chega cheio de imperfeição, você tem que corrigir isso. E aí, como é que é o treinador, né? Aí é o cara dentro, no campo ali, na linha de frente, da infantaria. Como é que é o Diego ali para corrigir? Cara, o cara chegou cheio de defeito aqui. Como é que você implementa a cultura Box? Cara, é complicado, é difícil. Realmente, tem gente que vem com muitas manias, então a gente tem que realmente estar quebrando isso, tem que estar modificando isso com muito tempo, você entendeu? Mas eu acho que isso cabe muito mais ao lutador. É o que eu falo para muitos quando chegam ali. Eu falo pra vocês, estão aqui para quê? Para aprender, para tentar evoluir, para a gente aprender o com o outro. Eu falei, então vocês têm que abrir a mente de vocês. Não adianta eu falar, faz A e vocês saírem e fazerem B. Não. Eu falei, vocês têm que acreditar no processo. Eu falei, então ali é o que eu falo para todo mundo, é um lugar para quem acredita no processo ficar. Quem não acredita no processo, procurar outro espaço. Por isso que lá, por exemplo, eu não tenho contrato com ninguém. Eu não tenho contrato com o Charles, não tenho com o Puro Osso, porque é o que a gente falou no começo, não é um produto, é uma vida. Então eu não quero alguém comigo porque assinamos um contrato. Assinamos um papel. Muito pelo contrário, a partir do momento que a pessoa não se encaixa, eu sou a primeira pessoa a falar, cara, procura seu caminho. Você entendeu? Porque eu só quero quem tá ali se entregando de corpo e alma de verdade, quem tá feliz, quem chega sorrindo e vai embora sorrindo. Então eu acho que a pessoa ela tem que vir muito mais com a mente aberta do que eu mesmo tentar passar as coisas para ela. Legal. E seguinte, tipo assim, o treino, como é que você coordena o treino, a chutebox? A chutebox é uma característica muito grande, né? Porque quando eu lembro do chutebox, lá atrás, né? Era aquela rivalidade Brasilian Top Team chutebox. A chutebox é responsável, eu não tenho dúvidas disso, não há quem mude a minha forma de pensar em relação a isso. A chutebox é responsável pelo Muay Thai ter sido colocado no lugar de destaque no mundo do MMA. Sim. Se não fosse a chutebox, o Muay Thai não tinha atingido o patamar de luta popular que atingiu. Vou repetir para não ser mal interpretado. No MMA, quem levou o Muay Thai Concordo. ao patamar de luta essencial para a construção de atleta foi a chutebox. Foi o Rudimar Fedrigo e os seus atletas. Concordo. Né? Rivalizou com o jiu-jitsu e assim por diante, forjaram-se lutadores. Hoje todo lutador precisa treinar Muay Thai e precisa treinar jiu-jitsu. Exato. Ponto. Dito isso, como é que você pegou essa cultura do casca grossa, da chutebox, de ir pra cima, de marchar para os dias atuais, cara, que hoje o MMA tem muitas nuances. A grade, por exemplo, que as pessoas tanto reclamam. A grade é um elemento que tem que ser colocado no treinamento porque ela tá lá e só o MMA tem. Como é que foi, cara? Porque vocês têm essa cultura ainda. A gente, quando olha um cara da chutebox lutando hoje, a gente entende que aquele cara é da chutebox. Pela forma dele lutar agressiva, de ir pra cima com tudo. Como é que é isso na tua cabeça? Essas transformações que o esporte sofreu e vem sofrendo. Cara, é que nem o Marco Túlio na última luta dele. Ele até bateu um recorde. Foi um golpe a cada 4 segundos. Impressionante. Foi uma das pessoas que mais deferiu o golpe. Isso é se falando em 84 quilos. Geralmente, quanto mais leve, mais leque de opções. Né? Então, o que acontece? Cara, eu tento levar o instinto da chutebox, da essência mesmo, que foi o instinto ali implantado pelo mestrão, né? Eu acho que... Eu converso muito com o mestrão, converso muito hoje mesmo, conversei com o mestrão, né, com o Dimar. 5 minutos falando com ele, para mim, equivale a um seminário de horas, porque, assim, as coisas que ele fala, as histórias que ele conta, eu acho que me motivam muito a respirar aquilo, a ter a chutebox na minha veia, sabe? Porque eu acho que é o que eu sempre falo para meus atletas, primeiro com a cabeça, depois com o coração. Porque chega uma hora ali que o coração tem que estar na ponta da luva. Então é isso que eu tento passar para eles. A gente tem que evoluir tecnicamente, a gente tem que evoluir junto com o esporte, porque o esporte evolui a cada dia. Cada dia tem uma manha diferente, tem uma característica diferente, tem uma técnica que vai se sobressair aqui e ali. Então, assim, que nem os russos, que, ganham o braço ali por trás para poder bater. Então, a gente tem que ir vendo tudo isso que está acontecendo no MMA e a gente tem que trazer para nós, a gente tem que aprender, a gente tem que evoluir. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode perder a nossa essência, a agressividade, buscar a vitória o tempo todo, porque eu acho que tem muitas pessoas que, com medo de perder, esquecem de ganhar. Né? Então, eu acho que é o caso do Charles, por exemplo. Ele é totalmente um cara que luta para ganhar o tempo todo. Então, mas o Charles quase mata a gente do coração, poxa, mas é por causa disso, cara, ele não entra com o livro de regra embaixo do braço pra ficar correndo da luta, ele entra pra definir a luta, você entendeu? Então, assim, muitos campeões hoje, quando chegam no cinturão, mudam,
Eles têm medo de perder o cinturão, então lutas feias, lutas chatas, que a gente vê críticas pra caramba. Então, assim, o medo de ganhar, porra, você entendeu? Acaba prejudicando. Então eu tento levar essa essência, pra gente tentar definir o combate sempre, lógico, tendo uma estratégia, lutando com a maior inteligência do mundo, a gente tem que tentar, claro, com certeza, mas sem perder a nossa agressividade. E então, em cima disso, você recebeu muitas críticas quando o Charles do Bronx teve aquele corte muito próximo de uma luta, né? Eu fiquei lendo, né? Você recebe você, não tem jeito que você é o head coach, não Sim. adianta. Você é o escudo da parada, é o telhado de vidro, né? Exato. Recebo muitas, porque não tinha treinado muito em cima, porque ele se machucou, tal. Esse estilo da chute box e outros atletas se lesionaram e você recebeu muitas críticas. Como é que você lidou com essas críticas, cara? Cara. Como é que você absorveu essas críticas? Porque, por mais que a gente tente criar ali uma barreira para filtrar as críticas, elas acabam atingindo, Sim. de certa forma, né? Às vezes não você, mas os lutadores estão ao redor. Puta, Carol, eu vou te falar que eu aprendi muito, cara. No começo eu ficava pé da vida, eu respondia, mas depois eu comecei, a minha vida, ela é tão abençoada. As coisas, pô, imagina, eu comecei lá a dar aula com o sonho de ter academia. Pô, foi minha primeira academia. Hoje ela tá bombando, tem mais de 1000 alunos, tá no mesmo lugar. De repente eu tenho várias academias. O Felipe veio treinar comigo, querendo ser um lutador. O cara foi pro UFC. Sou padrinho dele, do casamento do filho dele, tô com ele até hoje. Aí, de repente, o Charles foi campeão. Eu queria muito poder ter um instituto e trazer atleta e cuidar de criança carente. Hoje eu tenho um instituto, cuido de criança carente, tenho atleta. Então, cara, tudo na minha vida acontece. Quando eu dobro meu joelho, eu tenho vergonha de pedir. Eu tô devendo a Deus já de tantas coisas maravilhosas que ele faz na minha vida. Você entendeu? Né? Então, quando eu começo a ver tudo isso, eu entendo um pouco que eu tô em evidência. A gente tá nos holofotes. Devido ao Charles, principalmente, a gente tá nos holofotes muito grandes. E aquilo, a árvore que mais tem frutos, é a que mais leva pedrada. Então, hoje eu aprendi a ficar feliz. Por quê? Porque às vezes eu até entro nos comentários, às vezes eu já entrei, fui ver quem era e falei, nossa, cara. Tipo, eu olho o Instagram do cara e falo, meu, você vê que às vezes tem pessoas que você vê nitidamente que são frustradas, que nunca conquistaram nada na vida, você entendeu? Então, às vezes, eles se sentem grande indo criticar, indo falar. Por quê? Porque ali eles se sentem, ali eles conseguem tentar ser alguém, você entendeu? Então, assim, claro, grande parte, infelizmente, quer dizer, grande parte, felizmente, não é assim. Porque se a gente vê numa postagem, por exemplo, que tem muitas críticas, os likes são muito maiores que as críticas. É que a gente se prende muito nas críticas. Só que hoje eu aprendi que faz parte. Hoje eu aprendi que quanto mais crítica eu tenho, maior a gente tá. Então hoje eu levo muito bem. Hoje, juro pra você, eu não me importo nem um pouco, porque hoje eu vejo como eu sou abençoado. Hoje eu vejo como tudo que eu sempre sonhei tá acontecendo, e às vezes mais do que eu sempre sonhei. Você entendeu? Hoje eu tenho, cara, não tenho nem explicação. Hoje minha vida é maravilhosa. Eu não tenho uma coisa que eu falo, puta, Carlão, faltou isso. Nada. Eu tenho da minha casa, meus pais do meu lado. Eu tenho uma vida maravilhosa. Você entendeu? Então isso, infelizmente, incomoda pessoas. Você entendeu? Então, às vezes, pessoas que não tiveram as mesmas atitudes que eu, pessoas que não tiveram as mesmas atitudes do Charles, ou do Alan, ou do Liquete, você entendeu? Então, essas pessoas acabam criticando muito, querendo... E então, elas querem que holofote. Então, assim, hoje, realmente, eu não me importo, juro pra você, não me importo mesmo. Você fala, tem pessoas que você não gosta? Tem. Essas pessoas, simplesmente, eu ignoro, eu não cumprimento, eu não sigo, eu nem assisto a luta, justamente para sem querer não desejar o mal, e eu quero o sucesso dessas pessoas. Porque quanto mais sucesso as pessoas têm, menos elas vão se incomodar com a vida dos outros. Perfeito, justamente. Quem tem muito sucesso não se incomoda com a vida alheia. De Isso aí jeito é nenhum. básico. E como é que foi a dor, assim? Porque a gente tá falando de se você foi um cara abençoado, tá vendo isso, e aí me veio, como foi a dor da derrota do Charles, cara? Porque vocês construíram aquele cinturão ali, né? O Charles se reinventou, até a gente passa, eu até brinco, né, durante a transmissão lá com o pessoal da bancada, que toda hora a gente passa aquela história do Charles, falando que ele se reinventou, né, aquele filmezinho, né, que passa da história dele e tal. Aí eu falei, cara, toda hora a gente passa isso, acho que nem o Charles aguenta toda hora passando isso, meu irmão, mas é legal pra caramba ver, pra falar a verdade, por mais que repetível que esteja, aí veio o Dano, aí o Cormier fala, ele perdeu e se reencontrou, se reinventou, né? O Charles é um, como eu falo, assim, um símbolo de resiliência, né? Então, como é que foi a dor, cara, daquela derrota? Porque dói muito perder. Muito. Cara, ele é muito triste, porque eu acho assim, quando a gente cresce, a gente é criança, a gente tá acostumado aos nossos pais falando, você tem que aprender a perder, você tem que... Só que isso é errado. A gente não tem que aprender a perder. Porque a gente não pode fazer com que a derrota faça parte da nossa vida.
Então acho que a gente tem que saber que faz parte, mas jamais aprender a perder. Eu acho que quando a gente aprende a perder, a gente é um perdedor. Entendeu? Então acho que na luta muito mais que isso. Eu acho que a gente tem que saber que o revés ele faz parte da nossa profissão, faz parte da nossa carreira. Só que a gente tem que superar, a gente tem que passar por cima, a gente tem que saber que ele ficou no passado e lutar pelo futuro. Você entendeu? Então realmente foi muito triste a gente acabar ficando sem o cinturão. Foi frustrante, claro que foi frustrante, ainda mais depois daquela sequência absurda de vitória do Charles e da maneira que foi, como ele passou com o Ferguson, depois com o Chandler, aí com o Poirier, com o Gate. Foi absurdo, foi absurdo. Né? Lutas Aí, de incríveis. repente, acabamos caindo pro Makhachev. Mas, assim, faz totalmente parte. Faz totalmente parte. Porque é o MMA. Você entendeu? Eu acho que é isso que fez o Charles ser quem ele é. Ele é um cara que ele é de verdade. Né? Eu acho que é isso que... Ele não é aquele cara intocável, o cara que nunca cai. Ele é exatamente o reflexo do brasileiro. Ele cai, ele levanta, ele perde, ele ganha, ele se machuca. Então, ele é de verdade. Ele é um super-herói da vida real. Você entendeu? Então eu acho que foi mais um momento triste que nós passamos e mais um momento que nós vamos passar por cima e vamos fazer de tudo para reconquistar o cinturão. Eu acho que assim, por mais que a tristeza foi muito grande, a gente sabia que isso poderia acontecer como aconteceu e cabe a nós mudarmos o jogo. O que você faria hoje como treinador, olhando tudo o que aconteceu e as informações que você tem hoje, que você não tinha antes, o que você faria diferente numa estratégia contra o Islam? Cara, o Islam é um cara muito duro. Muito duro. Eu até, pessoalmente, minha opinião, quem não concorde, eu acho ele até bem mais completo que o Khabib. Também Você acho. entendeu? Eu acho que ele é um Também cara, ele é muito duro. Você entendeu? É um cara realmente que lutar com ele tem que ser muito inteligente, lutar com ele tem que ser muito agressivo. Você entendeu? Então, cara, hoje a gente tem que controlar muito bem a distância, né? Justamente para que a gente possa acertar sem ser alvejado. Porque você vê com o Poirier, ele estava levando vantagem em pé, e o Poirier é forte no boxe, entendeu? Então a gente tem que fazer ele errar os máximos de golpes possíveis, ao mesmo tempo controlar uma boa distância para não ser quedado, e numa tentativa de queda dele a gente poder reverter essa queda para cair por cima. Então eu acho que o Islam é um cara que a gente tem que controlar muito bem a distância, a gente tem que tentar machucar ele justamente para ele começar a abrir as brechas ali para a gente buscar o fim do combate, ou quando for no grappling ali, a gente cai por cima para poder trabalhar sem deixar ele virar o jogo ali no chão. Como é que você controla a ansiedade de um cara como o Charles do Bronx? Um cara que foi campeão e o nome dele está sempre em qualquer tipo de roda de possibilidade da categoria dos leves, é uma categoria, uma das mais difíceis, né? Se você pensar, se não for mais difícil, está entre as 3 mais difíceis, né, do UFC. Como é que você controla a ansiedade do leão? Como é que segura o leão? Porque Carlão, o leão quer lutar. O leão quer lutar, o leão sabe que o tempo passa rápido e ele vê a galera chegando ali. Como é que você controla a ansiedade do campeão, vou te falar cara? que o Charles é o cara mais fácil de trabalhar. Se eu falar, puto, o Charles é muito ansioso, mentira. A única coisa que ele quer é lutar. Então ele tem essa ansiedade, ele quer lutar, ele quer trabalhar, ele gosta de sair na mão. Agora, assim, depois do revés ele ficou triste, ficou. Mas nada que eu falasse, caramba, cara, ferrou, vou ter que tentar conversar com ele, o psicológico dele tá afetado. Ele mesmo fala pra mim, ele falou, Lima, eu nasci pelado, eu nasci sem nada, cara, e olha tudo que eu conquistei. Ele falou, eu vim da favela com sopo no coração, reumatismo. Ele falou, onde eu cheguei? Olha tudo que eu tenho, olha o que eu conquistei. Ele falou, não é um resultado que vai fazer eu sentar no sofá e, minha vida acabou. Então o Charles, ele foi um cara que ele se superou tanto, dia após dia, dia após dia, tudo que ele passou, tudo que ele vivenciou, que muita gente sabe, muitas coisas que ele não fala, e acredito que talvez nunca vai falar, de muitas coisas muito tristes que ele passou. Então, assim, ele sabe disso. Então ele sabe que ele é um campeão. Você entendeu? Então, assim, o Charles é um cara que ele entra muito tranquilo. Ele entra muito tranquilo. É literalmente aquela frase, né? Ninguém vai me bater mais forte do que a vida. E é verdade, cara. Ninguém vai bater mais forte do que a vida no Charles. Então o Charles é um cara muito, muito tranquilo em trabalhar referente a isso. Eu não vejo ansiedade nele, eu não vejo depressão nele, eu não vejo absolutamente nada. Você vê que é um cara sempre de bem com a vida, sempre sorridente, sempre brincando, sempre abraçando, beijando todo mundo. É um cara, o Charles é um cara maravilhoso. Triste? É lógico que ele ficou. Era o cinturão. Só que assim, totalmente focado, tranquilo, sabendo que isso poderia acontecer e sabendo que cabe a nós reconquistarmos. Você tendo um cara como Charles, um líder como Charles, com esse exemplo de vida e com essa energia que você falou, né? Como é que você traz isso para os outros atletas? Porque eles olham para o Charles ali e tal, mas só que cada cabeça é um mundo, né? Exato. Então tem caras que são mais depressivos, caras que ficam mais angustiados, mais ansiosos. Como é que você tenta usar o Charles como um exemplo positivo
para os caras entenderem, calma, que tudo tem seu tempo? Cara, o Charles, ele é um exemplo por si só. Então, na academia, por exemplo, vamos supor, eu fiz um evento, né, de network que eu faço 2 vezes por ano. Quando acabou o evento, a gente precisava esvaziar a gente pôs máquina de soco. Cara, ele foi o primeiro cara, arrancou a camiseta, cara, todo mundo bem vestido. Ele falou, bora galera, quem vai ajudar? Catou a máquina mais pesada, pega 2 aí! Começou a descer a escada. Aí você fala, caralho, é o campeão, é o número 1 ali, ó. Você entendeu? Então o Charles, na verdade, e não é de propósito não é que ele fala, vou fazer dele isso, mesmo. é dele. O exemplo arrasta. É dele. Do nada surge alguma coisa, ele pega um pano, aí você fala, sabe, tipo, é impressionante. Então o exemplo, exatamente, o exemplo arrasta. Então ele é um cara que, ele por si só já é um exemplo. A maneira que ele chega na academia já beijando, gritando, e aí! Você entendeu? Ele assim, ele é igual a todo mundo. Todo mundo. Então isso, eu acho que ele é o principal exemplo. Então eu acho que todo mundo se espelha nele justamente porque todo mundo vê que ele é exatamente igual a todos. Não é porque ele é quem é, que ele tem mais preferência, que ele tem mais regalias, muito pelo contrário. E até mesmo quando eu vou fechar alguma coisa para ele, um patrocínio, ele fala, pô, Lima, não esquece os meninos. Toda hora ele fala, Lima, não esquece os meninos. Ó, se puder, tenta empurrar mais uns 3, 4 comigo. Sempre falando isso. No UFC é a mesma coisa, Lima, já tá na negociação, pô, estamos fazendo, tenta puxar mais um, vamos fortalecer nosso time lá dentro. Então ele é um cara que ele presta atenção Pensa em no todo grupo. mundo. Total. É impressionante como ele pensa no grupo. Legal. E Lima, quantos atletas hoje tem no Box? Profissionais. Uns 50, 55. 55 atletas. Em quantas categorias? Hoje nós só não temos pesadão, mas a gente vai até 93. 93. Até 93. Né? Então, e como é que hoje a Box, como eu falei anteriormente, eu conheci categorias mais leves. Como é que você trabalha com os mais pesados? Né? O Matuto é o mais pesado, o mais conhecido hoje, né? Ele é 8-4, nós temos 9-3 também, mas hoje de 7-7, 8-4, 9-3, ao todo a gente tem uns 15. Então hoje a gente já tem um bom material humano, então assim, hoje graças a Deus nós temos bons eventos treinos. nacionais. Sim, então a gente tem ali um material humano bom, já mais pesado, claro, até 70 é bem mais numeroso, tem uns 40 cabeças ali, só que nós já temos umas 15 cabeças 7-7, 8-4 e 9-3. E a média de idade? 25, 30 anos. Então, como é que você vê, assim, diante de tudo que você vivenciou, né? Desde lá como você era professor, que você tinha o exemplo do Luizinho, né? Que foi lá para a Box treinar, depois lutou Pride, enfim. Foi um cara que lutou internacionalmente, hoje é árbitro, né? Não, ele é juiz ou árbitro? Ele trabalha na comissão atlética, do próprio tal. UFC nos eventos, ele também é árbitro de jiu-jitsu. Isso, legal. Tá aí numa outra vida, assim, mas obviamente você deve ter um contato muito próximo dele, da influência do Luizinho. Como é que você viu toda essa trajetória do MMA lá naquela época que você começou com o sertanejo para os dias atuais? Como é que você entendeu isso? E dentro dessa pergunta, como é que você desenha o futuro do esporte? Cara, eu acho que o MMA está numa constante evolução, né? Então eu acho que hoje a gente tem que ter muita humildade de saber que a gente tem que trazer novidade, que a gente tem que tentar crescer em todos os sentidos. Então, por exemplo, lá na nossa equipe, eu incorporei o uniforme como se fosse... Que a gente, geralmente, treinos de MMA, você vê cada um de um jeito. Então, eu uniformizei a galera, acho que nós fomos a primeira equipe onde todo mundo está uniformizado, porque eu acho que hoje detalhes fazem a diferença. Pertencimento. Exato. Então, que nem eu coloquei aula de educação financeira para os atletas, eu coloquei aula de inglês para os atletas, eu coloquei aula de orientação jurídica para os atletas. Então, a gente fez cursos de primeiros socorros, desengasgar. Sim, então, eu acho que a gente tem que evoluir como um ser humano. Eu acho que o MMA está evoluindo tanto que a gente tem que, lógico, focar nos nossos treinos. Então, eu trouxe o iraniano para ser nosso professor de wrestling, que o Brasil é muito defasado de wrestling, então a gente trouxe um campeão do Irã, hoje ele é nosso professor de wrestling. Eu trouxe o Cebola do boxe, que é sinistro, você entendeu? Eu comando ali os treinos de MMA, você entendeu? Eu faço manopla com uma molecada. Trouxe outros atletas, ex-atletas também, para serem manopleiros ali também e passarem técnica, como Cili, como Ruivu. Então, assim, eu tentei dar o máximo que eu posso para a gente trazer um nível técnico, mas também fazer com que eu consiga, no máximo, melhorar eles como ser humano, para que a gente possa acompanhar o crescimento do esporte, acompanhar o crescimento do MMA. Porque eu acho que antigamente era uma coisa muito de pitbull, era uma coisa de muito cada um defende sua modalidade, era uma coisa de muito rivalidade, eles vão sair na mão na rua. Mas hoje não, hoje você vê num evento, são famílias, com idosos, com crianças. Então o esporte hoje, graças a Deus, a gente conseguiu furar a bolha. Então a gente tem que tomar cuidado para não dar um passo atrás. A gente tem que evoluir junto, não só tecnicamente, mas como ser humano também.
Perfeito. E, por exemplo, o Ian Gary, que é um cara que um irlandês, mas que viaja muito, né? Buscando conhecimento, e ele trouxe coisas novas para você. Essa troca com ele tem sido positiva para a equipe? Muito, cara. O Igor é uma pessoa sensacional. É um cara assim, um cara muito família. É um cara que ele é muito animado, ele já chega no tatame gritando e família, família! E, cara, o cara é muito divertido, todo mundo adora ele, adora ele. Então, é um cara que ele trouxe muita coisa pra nós. Então, assim, eu evolui muito com ele também, né? A gente troca muita informação. Ele é um cara que faz coisas, vamos supor, ele pega um caderno, a gente treina, depois a gente senta, aí ele fala, vamos colocar aqui palavras-chave para a próxima luta. Vamos, sei lá, paciência, sabe? A gente coloca palavras-chave, a gente escreve golpes necessários. Então a gente faz tudo, a gente faz um estudo ali teórico e prático. Legal. Então a gente começou a passar muito isso também para as lutas. Então, assim, eu aprendi muito com ele também está aprendendo muito com a gente. Ele é um cara que ele mora na Inglaterra, mas ele também quer morar no Brasil. Ele quer ter uma casa em cada lugar para ele poder ficar entre Inglaterra e Brasil. A primeira vez que ele treinou com a gente, ele treinou um pouquinho no lugar, aí foi para chutebox, mas depois disso ele já está treinando sempre com a gente, ou lá na casa dele na Inglaterra, com os amigos. Ele tem uma academia lá que ele junta as pessoas que ele conhece, que são lutadores, e eles fazem os treinos deles quando ele está lá. E aí depois ele vem pro Brasil e faz com a gente. Tanto é que nesse começo do ano ele veio sem luta marcada, ficou com a gente treinando, não tinha nada ainda. E aí ele voltou pra Inglaterra, porque eu tava indo pra Inglaterra também. A gente foi pra Inglaterra, eu fui pra Espanha, ele foi pra Espanha me encontrar, e aí de repente a gente acabou fechando a luta. Então é um cara assim, que cada dia que passa ele tá mais aqui, mais presente, e é um cara que ele trouxe muita coisa legal pra nós. Ele também tem uma preocupação muito grande. Quando alguém vai lutar, ele fala, Limo, esse cara faz mais isso, eu acho que eu tava assistindo, vamos fazer, o que sai da gente usar isso aqui, usar aquele golpe. Então ele é um cara que trouxe muita informação. É um cara muito bacana e que eu tô muito feliz de estar com a gente. É um ser humano fantástico e muito família, impressionante. E a luta dele contra o Shavkat foi uma luta de detalhes, né? Sim. Foi detalhes ali, alguns ajustes de luta agarrada que faltaram para ele, que ele acabou escorrendo pelos dedos, aquela vitória que seria a vitória impactante. Sim. Mas aí, logo depois, né, tempos depois, ele aceita uma luta também em cima da hora contra o Carlos Prates, que era outro bicho-papão. Todo mundo com medo do Carlos Prates, como tinham medo do Shavkat. Exato. Essa mentalidade dele é uma mentalidade diferenciada. Né? Eu digo assim, para você como treinador, como é que é esse cara? Ele falou assim, ó, agora é o Carlos Prates, agora é o Shavkat, mas com pouco tempo, como é que você consegue botar a mão ali? O que você contribui em tão pouco tempo? Porque é difícil pra caramba pro treinador. Cara, não tem tempo estudado, tem que criar ali pro cara uma estrada, um caminho que ele possa facilitar a chegada a uma vitória. E é engraçado que assim, a gente já vem conversar, pô, tem essa luta, assim, aí ele fala tudo que ele quer, tudo que ele tá com vontade, e fala, mas você é o chefe, o que o chefe, aí eu já falo, porra, eu falo, vambora, bicho, é o que você quer. Então assim, eu acho que, claro, eu acho que qualquer treinador do mundo fala, pô, quanto mais tempo pra se preparar, melhor, a gente consegue montar uma estratégia melhor, consegue, só que assim, o Ian, ele é muito inteligente, ele é muito confiante, e ele já vem conversar com você, já falando, ó, essa luta é legal, porque eu sei que tem pouco tempo, mas se a gente fizer isso, o que você acha? Eu falo, cara, eu acho legal, mas a gente pode fazer. Não, Aí ele falou, pô, pra mim tá ótimo, pra mim, pode ter certeza, essa luta eu já venci, mas você é o chefe. Aí eu falo, aí você vai falar o quê? Fala, vambora, bicho, vamos pra guerra. Então, assim, realmente, as duas lutas foram muito boas. Eu acho que a primeira, que ele acabou sofrendo um revés, ele saiu gigante. Eu acho que realmente ele chegou muito perto de definir o combate ali. Muito, muito, muito perto. Né? Foi o que você falou, né? Escapou pelos dedos ali, mas ele mostrou o quão grande ele é e o quão talento ele tem. E a última luta agora também. Tanto é que ele foi desmerecido por muita gente, você entendeu? Só que ele mostrou o nível que ele tem. O nível que ele tem técnico, a inteligência que ele tem, você entendeu? Eu acho que foi totalmente desenhado ali. A gente, depois da luta, a gente sempre senta e assiste a luta. Todas. Acabou, a gente tá 5 lutas junto, acaba, a gente senta, pumba, liga a TV, assiste e fica conversando sobre a luta. Eu assisti a luta de novo, o quarto round, assistindo, foi até decisão dividida dos árbitros laterais, mas assistindo, na minha opinião, a vitória dele foi clara no quarto round, e no quinto round ele acabou levando um golpe que realmente fez com que ele perdesse o último round. Só que a inteligência dele durante a luta, e tudo que a gente conversou foi realmente feito
Então, o que eu acho legal é isso, é o que a gente conversa, o que ele treina, ele faz exatamente na luta. Ele não sai do plano, não sai do plano. Ele tem Então, inteligência tática. pô, sensacional. E muita gente, às vezes, já quer chegar e nocautear rápido. Eu não tô falando do Carlão, tô falando de qualquer atleta. E às vezes você vê que a pessoa, às vezes, quer nocautear rápido, porque às vezes quer ir embora logo. Não tô falando da última luta, tô falando de vários atletas em si. O Ian, ele quer lutar. Ele gosta de lutar. Ele tá feliz lutando. Se você for ver a feição do rosto dele quando ele entra, é outra coisa. Ele tá ali pra se divertir. Então, se ele tiver que lutar 5 minutos, 25 minutos, 40 minutos, ele vai lutar. Ele não quer ir embora rápido, ele quer curtir o momento, ele quer curtir minuto por minuto. Então é um cara que ele não tem pressa pra nada. Porque, lógico, ele é um cara que ele tem uma inteligência de luta muito grande, ele é um cara que ele não sai da estratégia, mas ao mesmo tempo ele tá se divertindo. Ele sempre fala, Lima, eu não tenho pressa. Ele falou, chegou o que eu mais amo fazer na minha vida, então eu vou fazer sem pressa. Se o nocaute vir, se a finalização vir, lógico, eu quero, eu vou buscar. Ele falou, mas quando vir? Ele falou, eu vou me divertir e vou fazer o que eu amo fazer. Você foi muito feliz nas rounds, né? Eu prestei atenção nas suas falas. Você foi muito feliz na sua leitura de luta, durante a luta contra o Carlos Prates, né? E o nó tático que foi dado é inevitável. Foi um nó tático. O Ian Gary deu um nó tático no Carlos Prates que ele não entendeu. Quando o Carlos Prates foi entender a luta, já estava no último round, né? Quando ele foi entender o que o Ian estava propondo, né? Isso aí é inevitável. Como é que você se prepara, cara, porque você tem 1 minuto para fazer um apontamento, para abaixar a bola do cara ou acender o cara? Como é que você se prepara, cara, assim, psicologicamente? Não porque tecnicamente você já tem e você estuda, mas eu digo psicologicamente, porque você está envolvido emocionalmente. Sim. Porque todo treinador está envolvido emocionalmente, porque, como você falou, é família. Então você se envolve emocionalmente, mas ao mesmo tempo você tem que ser frio para poder falar a verdade para o atleta, né? Como é que você se prepara para isso, cara? Você tem um preparo ou não? É uma coisa natural? Eu acho que é natural, mas eu tento, assim, nos 5 minutos, eu tento falar o máximo de informações que eu acredito que seja importante na luta, mas ao mesmo tempo que falar o máximo de informações, falar o mínimo possível. Porque senão você faz uma confusão mental. Você entendeu? Então você não sai. O lutador chega uma hora que ele entra em parafuso. Então acho que você tem que falar o mínimo possível, e eu sempre tento falar mais onde está mais o perigo. Porque eu acho que o lutador, quando a gente treina o que a gente quer fazer na luta, as coisas saem mais automáticas. Então eu acho que a minha preocupação é sempre tentar mostrar pro meu atleta aonde está o perigo que podem trazer até nós, e às vezes tentar intensificar uma coisa ou outra que eu acredito que pode trazer a vitória. E no intervalo eu tento ser o mais tranquilo possível, o mais calmo possível, justamente para que o lutador possa trocar a inspiração dele. Porque se eu chegar muito, já sair falando, eu acho que o lutador mesmo, eu acabo ficando com muita pressão e não entende nada. Então eu tento só olhar nos olhos dele mesmo, respirar fundo, esperar ele respirar. Aí quando eu vejo que o olho dele realmente está centrado em mim, aí eu tento falar o mais devagar possível e ao mesmo tempo alto, para que ele entenda, escute, porque é muita gritaria, muita coisa, e eu tento falar o que na minha opinião é o mais importante naquele momento. E não falar, tem que fazer isso, falar tanto, porque a gente só tem 1 minuto. Você entendeu? Então eu acho que é muito importante eu falar o que eu acredito que a gente está conseguindo fazer de bom no round que passou, e falar para ele tomar cuidado onde eu acredito que pode vir um adversário e nos atacar. Eu acho que isso é o mais importante. Não sei se deu para entender mais ou menos. Não, deu. Mas, tipo assim, cada lutador é uma história, né? Então, por exemplo, essa é a minha vivência, eu não estou falando que é a verdade. Sim. Tem lutadores que, como o treinador entende a mente do seu atleta como ninguém, né? Às vezes até mais que a família, porque o lutador se expõe de uma forma muito mais... vira que um discipulado quase, né? Às vezes o lutador fala para o treinador coisas que não fala nem para a esposa, nem para a mãe, para ninguém. Ele fala as verdades dele, as dores dele, e o treinador sabe daquilo. E tem lutadores que não podem, na minha opinião, não podem saber da verdade, entre aspas. Por exemplo, eu vejo que muita gente critica, o cara ganhou o round e ele perdeu o round. Só que se você falar pro cara, e eu falo sempre, gente, se ele falar para aquele cara que ele perdeu o round, acabou a luta para aquele cara. Aquele cara vai simplesmente entregar a luta. Ele tem que falar pro cara que ele tá bem. E aí nego muitas vezes não entende, porque não vivenciou isso. Nunca teve no corner de ninguém, nunca vivenciou o que são as dores, né? A montanha-russa emocional, que é um treinamento.
E você é desse tipo também, que tem essa visão, que às vezes não dá para falar a verdade pro cara, porque você sabe que o perfil psicológico dele não vai responder positivamente a uma verdade de um round muito perdido. Como é que você lida com isso, cara? Boa pergunta, Carlão. Eu acho que isso passou até com a luta do Elvis, né? Porque quando ele abriu aquele corte na testa ali, a gente só podia nocautear ou nocautear. A gente não tinha outra opção, né? Nocautear ou finalizar, né? Então, eu acho assim, cara, eu tento não falar pro lutador ali, ó, a gente perdeu, eu tento motivá-lo e fazer com que a gente fala, né? Primeiro cabeça, depois do coração. Eu tento fazer com que os dois em conjunto façam dele invencível e que ele realmente vá buscar da maneira mais agressiva possível, porque a gente só tem um round. Então, eu acho que até eu acho que no meu Instagram tem eu falando com o Elvis, na luta que a gente precisava nocautear, finalizar que nós estávamos perdendo, e graças a Deus ele conseguiu finalizar, nocautear a luta. Então, assim, é uma boa pergunta, você até me pegou de surpresa, não sei exatamente como te explicar isso, mas eu acho que é o que você falou, como cada lutador tem um perfil, e a gente como treinador conhece o nosso atleta, eu acho que são maneiras diferentes de falar, e eu acho que cada lutador leva de uma maneira diferente, né? Então, eu acho que eu nunca sei exatamente como falar, eu acho que na hora ali eu acabo através do relacionamento que eu tenho com o atleta, levando de uma maneira ou de outra maneira. Então, assim, não é muito pensado ou muito planejado, eu acho que acaba sendo natural. É que nem, por exemplo, na última luta, uma coisa que eu não sabia que eu fiz. Eu cheguei na academia, e os atletas, porra, Lima, eu quero que você me dê um beijo também todos os intervalos. Eu falei, quê? Aí ele falou, pô, eu não vi. Na luta do Charles, todo intervalo, eu falo, a gente termina de falar, eu peguei ele, dei um beijo na testa dele e saí. Eu não percebi que eu fiz isso. Depois o moleque falou, por que você nunca me deu um beijo na testa? Você não gosta de mim? Aí eu falei, pô, aí eu fui ver todo o intervalo, eu falei para ele, vamos lá, bicho, mais um round, e dava um beijo na testa dele e saía. Então, assim, eu acho que muita coisa sai naturalmente. Conforme o nosso relacionamento. E você sente ali o cara na hora, né? Eu acho que é isso. Às vezes você sente o cara na hora, que às vezes o cara precisa de um carinho. Às vezes a gente sabe o que ele quer ouvir, né? Então a gente, assim, a melhor maneira de fazer ele ouvir o certo, né? Exatamente. E Lima, é o seguinte, essa luta que contra o Carlos Prates expôs uma coisa interessante, que são os bastidores. Né? Teve aquela confusão, eu não quero tocar nessa confusão, porque isso é coisa... Não é para colocar, incendiar nada. Mas eu quero falar outro prisma muito mais profundo do que uma briguinha. Né? Isso aí faz parte. É que as pessoas não entendem que, por mais que sejamos esportistas, somos seres humanos. E lutador é uma classe diferente. Né? E, cara, nesses anos todos, eu tenho certeza que situações parecidas aconteceram, só que não foram filmadas. Né? E aí, como é que você, como treinador, lida com essas rivalidades que acontecem, com essas animosidades que acontecem? Né? Na minha época era muito delicado. Tipo, uma equipe entrava, a outra tinha que sair. Senão a pancada acontecia. E as pessoas, muitas vezes eu vejo assim, alguns comentários, às vezes eu gosto de rir um pouco, eu vou nos comentários. Isso é combinado, isso é para vender. E as pessoas não entendem que o lutador não consegue ter esse controle emocional de combinar coisas. Isso não é WWE, isso é MMA. E as emoções estão à flor da pele, porque tem muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo no tabuleiro da vida. Muita coisa em jogo. Né? Os sonhos estão ali. E então, como é que é você, cara, como líder, lidar com essas animosidades e com essa pressão que existe? Só quem já visitou um bastidor pré-luta sabe que existe uma pressão ali, ó, uma energia em cima ali, muito grande, a ponto de explodir. E como é que você lida com isso na mentalidade? Porque você não está cuidando só do seu lutador. Sim. Você está cuidando dos amigos que estão ali, que ficam emocionados também, e a qualquer coisa um risco, explode tudo. Como é que você lida com isso? Vou falar 2 episódios rápidos. Um, por exemplo, Daniel Eliquete, primeira vez que a gente foi lutar na Chechênia. Ele nunca tinha saído, né? Viajado pra uma luta. Nossa, lutar na Chechênia deve ser a... Nossa! A gente chegou lá. Deve ser a pressão. Cara, a pressão era um absurdo. O pessoal mal educado, você cumprimentava, o pessoal continuava te olhando. Mas assim, aí eu fiquei, pô, esses caras são muito folgados, que esse cara, pô, o cara nem me cumprimentou. O nervo dele tava lá em cima, cara. Eu falava, Eliquete, é normal, cara, todo mundo é assim. Não é! Eu falei, porque a primeira vez que você tá saindo do país, quando você lutar fora vai ser só assim. Cara, eu só falando, não, é normal. Lutamos, vencemos. Quando a gente entrou no avião, eu falei, Eliquete, vou te falar um negócio. Aí ele falou, o quê? Eu falei, eu nunca pisei num território tão hostil na minha vida. Ele falou, nunca aconteceu isso comigo. Eu falei, é um absurdo como esses caras realmente são hostis. Mas na hora ali eu tinha que falar, não, é normal. Mas assim, realmente, cara, então se eu caio na pilha dele, era capaz de a gente brigar lá.
Você entendeu? Sem Porque dúvida. a estupidez com a gente era uma coisa absurda. Você entendeu? E no caso dessa última luta, por exemplo, é o que você falou, as emoções estavam a mil. É muita emoção, é muita adrenalina. Então, às vezes, sem querer, acaba saindo até uma ofensa sem querer, um xingamento. Mas eu acho que a gente tem que ter o máximo de conduta possível, a gente tem que tentar, uma das partes, né, tem que tentar manter a postura, porque, na verdade, se você acaba numa semana, numa fight week, pondo isso para fora, fazendo um conflito ali, você prejudica o atleta. Porque você aumenta a pressão do atleta, você entendeu? Você aumenta a responsabilidade do atleta, que já é gigante, você entendeu? Então, às vezes, por causa de um problema extra entre equipes, você acaba prejudicando o protagonista da noite. Você entendeu? Então, acho que às vezes os coadjuvantes acabam prejudicando o protagonista. Então, tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso, mas muito grande mesmo. E eu acho que em relação a rivalidades, na minha opinião, mudou muito. É o que você falou antigamente. Você viveu a rivalidade. Você entendeu? A gente tinha o jiu-jitsu e a luta livre no Rio de Janeiro, a gente tinha a BTT, a chutebox. Pô, era uma coisa absurda, era uma coisa absurda. Hoje eu vejo, da minha parte, eu vejo tudo como uma competição. Hoje, graças a Deus, como a chutebox é uma equipe muito grande, você entendeu? A gente às vezes vai lutar um evento pequeno, com um estreante, se a gente sofre um revés, a gente vê a torcida do outro lado torcendo como se estivesse sendo campeão do UFC. Isso me deixa feliz, porque mostra onde a gente está, mostra que, então, para muitas pessoas hoje vencer a gente, para muitas pessoas fazer uma rivalidade em cima da gente, mesmo pensando em marketing, é importante para eles, você entendeu? Então isso até me deixa feliz, porque eu acho que é o resultado do nosso trabalho de muitos anos, desde a época do Grão-Mestre, quando fundou a Chutebox lá atrás, o trabalho que foi feito no Pride, hoje o trabalho que um monte de chutebox eles estão fazendo, que nós estamos fazendo, você entendeu? Então eu acho que toda essa história faz com que realmente a gente se mantenha em evidência e faz com que muitas equipes queiram ser rivais da gente, justamente para usar isso como marketing, para usar isso, então eu me fico muito feliz com isso, mas muito feliz mesmo. Só que da nossa parte, por que eu falo que eu não tenho rivalidade por ninguém? Porque hoje nosso objetivo não é vencer a Fight Nerds, talvez a Team Mineiro, ou a AK, ou a ATT. Hoje a nossa finalidade não é vencer eles. A nossa finalidade é chegar ao nosso objetivo, que é tentar conquistar o UFC quem não está, e quem está no UFC que tentar chegar no cinturão. Então hoje nosso objetivo se chama UFC. Agora, com quem a gente vai lutar no meio do caminho, com todo respeito, dá na mesma. Dá na mesma equipe que é. Você entendeu? Então hoje eu não tenho um sonho de lutar, nossa, vamos fazer muitas lutas ali, porque assim, hoje, porra, sinceramente, nenhuma academia tá nos nossos planejamentos. Nosso planejamento hoje é conquistar o nosso objetivo, que é o UFC, e depois que estiver lá, ser campeão do UFC. Perfeito. E a chutebox se conversam? João Emílio, com vocês trocam ideia? Vocês fazem treino juntos? É uma curiosidade que eu tenho. Sim, sim. Pô, semana passada o Mel que tava lá com a gente treinando, ele veio tirar o visto, foi lá. Antes da luta, o mestre João Emílio me mandou mensagem: pô, Limar, é nós amanhã, mete a porrada, bichão. Você entendeu? Quando acaba, o Grão-Mestre ele fez um grupo, né, que estão todos os níveis presos da chutebox, do mundo inteiro. Legal. São muitos. Então, o grupo, todo dia, a gente acorda, bom dia, bom dia. Então, é comunicação o tempo todo. Então, todo mundo que luta coloca lá a foto, não importa onde foi. Você entendeu? Não importa se foi no UFC ou se foi no evento amador. Todo mundo coloca as vitórias lá e todo mundo vibra, todo mundo torce, todo mundo parabeniza da mesma maneira. É o que eu falo, a chutebox ela não é uma rede de franquias. A chutebox é uma só. Então, onde tiver uma estrela dando show, a gente vai estar junto. Você entendeu? Então, assim, a chutebox, Diego Lima, João Emílio, é a mesma chutebox, é a mesma estrela. Entendeu? Então, quando o Melk vence, eu venço. Quando o Charles vence, o mestre João Emílio vence. Todos vencem. O mestrão vence, mais ainda por ter forjado tudo isso, por ter fundado essa escola. Então a chutebox é uma só, não importa onde. Então, pô, brilhou muito na época do Pride, com os atletas de Curitiba. Hoje, graças a Deus, estamos brilhando muito em São Paulo. Amanhã vai brilhar, não sei, em Santa Catarina, nos Estados Unidos, não sei. Você entendeu? Mas a chutebox é uma só. E aonde tiver um chutebox, a gente pode chegar a hora que for e treinar. Então, se, por exemplo, qualquer aluno meu, não precisa nem ser atleta, um aluno meu estiver em Curitiba, chegar lá, ô mestrão, tudo bem? Eu sou aluno do Lima, pô, entra aí, vamos treinar. Chegar na mestre João Emílio, pô, chega aí, vamos treinar. Porque é a mesma equipe, não importa onde esteja. E se um dia casarem uma luta, como é que vai ser? Não luta. Não luta? Nem pelo título? Cara, eu acho que muitas coisas têm que ser resolvidas antes de chegar nesse momento. Você entendeu? Eu acho que antes de chegar nesse momento, muitas coisas podem ser resolvidas, porque eu acho que dois atletas em evidência suficiente para poder chegar perto de um título, a gente pode conversar entre categorias, eu acho que tem muitas coisas para serem definidas. Aí é uma coisa que eu nunca parei para pensar, mas a gente não lutaria.
Realmente eu acho que tem muita gente para lutar, tem muita gente para a gente tentar bater, tem muita gente para a gente conquistar. A gente não precisa bater em nós mesmos, né? De hoje, a pensando na chutebox, hoje no material humano que você tem na mão, me diz, eu sei que é difícil o que você vai falar, eu vou te colocar Você me ferrou. eu vou te colocar uma história, eu tenho que colocar, vai botar no canto do córnea. Cara, obviamente todo mundo tem seu sonho, todo mundo, Sim. mas a gente sabe que tem níveis de jogo, as pessoas, como você falou, você fez uma analogia muito bacana, que é a fila do lanche da escola. Cara, tem que esperar, meu irmão. Sim. Vai esperar. Pagou a merendeira, vai lá pegar teu lanchinho, espera no final da fila e assim vai andando. Paciência é uma virtude. Sim. Cara, 5 caras que você acha do teu time hoje que podem ser campeões de UFC? Quem já tá no UFC ou... Não, geral, até quem não tá. Você olha, esse cara tem potencial real para ser campeão, ou caras que estejam lá dentro. Pô, eu tenho medo, né, que eu vou... São muitos atletas ali, mas eu acho que assim, hoje, vamos por hoje, a gente tem 3 reais chances de acabar 2025 com o cinturão. Isso não sou nem opinião, tô falando realidade. Então hoje nós podemos ter 3 disputas, Charles, Norma e Ian. Então isso não é achismo, realmente os 3 podem acabar 2025 com o cinturão. Então vou falar esses 3 porque eles podem ter reais, né? Os outros, eu acho que todos que estão no UFC têm condição de chegar no cinturão. Eu acho que, vamos supor, estão um pouco mais longe, né? O Ali e o Liquette, por exemplo, estão muito tempo sem competir devido a algumas cirurgias que eles fizeram, mas os dois têm, chance de sobra de poder chegar. O Mosquitinho está embalado de 2 vitórias muito boas, então eu acredito que mais 2 vitórias ele pode, já cair para um top 10 e chegar perto do cinturão. O Marco Túlio estreou de uma maneira absurda, e o UFC gostou muito dele. Então eu acredito que o UFC mesmo vai investir nele, até por uma das conversas que nós tivemos agora. Eu acredito que o Marco Túlio, se não tivesse feito a cirurgia, nós poderíamos fazer até 5 lutas esse ano, pelas conversas que eu fiz. Caramba. Você entendeu? Ele já era até para lutar agora. Então, assim, é um cara que eu acredito que o UFC está apostando muito. Então ele continuando esse caminho dele que está muito agressivo. Eu acredito também que ele tem grandes chances de pegar um cinturão rápido pra caramba. Então, assim, eu acho que se trabalhar duro, a gente pode, fazer coisas gigantes. A Norma tem uma confiança absurda, né? Ela tem a mentalidade muito forte, né? Eu conversando com ela, algumas oportunidades que ela teve no UFC Fight Pass, eu percebi que ela tem uma personalidade muito forte, que ela confia muito no jogo dela. Ela chegou agora na chutebox, né? Com um relacionamento com o Marco Túlio. E como é que você lida com isso, cara? Por que eu vou falar isso com você? Eu vou confidenciar algo com você. É o medo quando eu treinava atletas de jiu-jitsu que eu tinha. Relacionamento de atletas. Porque eu tinha medo. Cara, eu não posso deixar que meus atletas se relacionem. Porque se eles se separarem, eu perco os dois. Porque um não vai querer treinar com o outro. Como é que você lida com isso? Obviamente são pessoas adultas. Sim. Mas o treinador sempre fica aquele medinho, vai se separar. Cara, se eu falar que eu nunca tive um problema de algum atleta que assim, graças a Deus, eu nunca perdi um atleta pra droga, nunca perdi um atleta pro crime. Eu até brinco, eu já perdi pra mulher. Né? Só que, assim, cara, no caso dos dois, é muito legal que os dois, eles estão na mesma profissão, estão no mesmo evento, então os dois já entendem o quão grande eles são, né, e o quão eles podem se ajudar. Então eu acho que isso é muito importante, porque realmente, nesse caso, eu acho muito legal, eu acho que os dois vão evoluir muito, e estou muito feliz com o relacionamento deles, de verdade. São 2 pessoas inteligentíssimas, e eu acho que um tem muito a agregar para o outro e vice-versa. Então, no caso deles, cara, tá sendo muito bacana, os dois se respeitam muito, os dois conversam muito, sempre estão de olho um no treino do outro. Então, eu acho que, como são 2 pessoas muito maduras, eu não só dou vida longa para esse relacionamento, como eu também acredito que eles podem se ajudar a chegar no cinturão. Tem muitas meninas na chutebox? Não. E como é que tá sendo trabalhar esse treino com a Norma? Cara, a Norma gosta muito de treinar com lutadores né, masculinos, porque realmente exige... A Norma é muito forte. Ela é muito forte. Grande, né? Ela pega muito forte, ela tem um grappling muito forte, né? Então, geralmente, eu tenho outras lutadoras na equipe, mas que nem a Nájila, que é muito dura, mas é 52 quilos, se mantém super leve. Então, assim, são treinos que até podem machucar elas, né? E como nossa equipe masculina ali tem muitos pesos diferentes, né? Então a Norma gosta muito de treinar com os lutadores mesmo. Eu acho que eles acabam exigindo muito mais dela, né? Acabam conseguindo botar mais pressão, e eu acho que isso também vai fazer com que ela se sobressaia muito bem. Qual a melhor luta para a Norma? Para chegar ao cinturão? O que você acha? Olhando para a categoria dela, quem que você acha que seria o melhor caminho
para chegar? Cara, eu acho que qualquer top 5. Eu acho que qualquer top 5 credenciaria ela. Eu acho que ela já até tá credenciada, pra ser sincero. Na minha opinião, ela, pô, é a única que tá vindo da sequência de vitórias que ela tá vindo. Fez um lutão lá no UFC do Dia do México, contra uma menina duríssima, você entendeu? O problema é que realmente as top 5 já estão com lutas casadas, tem lesão no meio do caminho, e agora a Amanda resolveu voltar. Então, eu acho que até com a volta da Amanda foi só pra misturar ali todos os top 5 e foi só para realmente a gente tenha que talvez ter uma visão talvez fora do ranking, para ela justamente não ficar parada, porque ela precisa, claro, trabalhar e precisa, claro, estar nos holofotes. Como é que agora vamos puxar o treinador, tá? Vamos puxar o treinador em relação à Norma. Como é que você desenharia uma luta dela? Vou botar a Amanda no jogo, porque a Amanda vai voltar, não voltou ainda. Eu tenho duas atletas, a Kayla Harrison, né, e tenho a Juliana Penha. Como é que você definiria os dois estilos e como é que você vê o estilo da Norma contra essas duas oponentes? Cara, eu acredito muito na Norma contra as duas oponentes, porque a Norma ela é muito inteligente, ela tem um footwork muito bom, né? Ela se movimenta muito, ela pega muito duro e ela é muito boa tanto em pé quanto no chão. Então eu acredito que ela tem grandes chances de nocautear as duas. Então, assim, eu acreditaria que ela na mão, literalmente, ela passaria pelas duas. E você acha que agora é uma questão de paciência com ela, né? Porque se a Amanda voltar, tudo muda. Exatamente, eu acho que agora é uma questão de paciência, a mesma paciência que a gente está tendo com o Charles agora. Eu acho que são peças que estão sendo movidas, né, que a gente não tem muito o que fazer, a gente tem que esperar eles pararem de o jogo deles, a peça está na mão deles, a gente tem que esperar eles parar, colocar a peça no lugar certo para a gente mexer as nossas. O Ian Gary é o próximo desafiante ao cinturão? O Ian Gary já está na reserva da luta, né, então eu acredito que essa luta não cai. Eu acho que os dois já estão lá, já estão super bem, mas tudo pode acontecer, como aconteceu o Makhachev e Armand, que é na sexta-feira de manhã. Pois é. Então o Ian tá pronto para pegar essa luta, são estilos totalmente diferentes, você entendeu? Mas eu acredito que só por ele estar de reserva ali, ele pegue o campeão. Sabendo que o Makhachev pode mudar tudo. Exatamente isso. E se o Makhachev subir? O Belal falou que se ele ganhar, ele pretende defender o cinturão uma vez e subir para deixar para o Islam lutar nessa divisão, né? E aí, como é que você enxerga isso, cara? Você acha que o Islam tem tamanho para lutar nessa categoria? Sinceramente, isso é uma dúvida, né? É uma dúvida, eu acho sinceramente, sei lá, cara, eu não sei até que ponto vale a pena um lutador que está se destacando muito numa categoria se aventurar lá de cima. Eu tenho uma visão assim, se for difícil, realmente, puta, tá difícil para mim, para minha saúde, eu acho que é outro papo. Você entendeu? Mas que nem o Topuria, que fez, acho que uma defesa, né? E já subiu para 70, que nem o Makhachev que quer subir, eu não sei até que ponto. Cara, se for por causa de saúde, para mim tá perfeito. Agora, parece que o Topuria não aguentava mais perder peso. Aí eu acho que não tem muito o que fazer. Mas ele parece que é forte. É seco, então ele não queria mais o sacrifício de perder o peso. E também tem a questão do ego de ter dois cinturões. Eu acho que assim, quando você sobe de categoria, tudo fica mais difícil. Você entendeu? Então, assim, na categoria, o Makhachev subindo, ele vai pegar lutadores com envergaduras muito maiores, lutadores mais fortes que ele também, que descem de um peso muito mais elevado. Então, com certeza, ele vai encontrar muita mais dificuldade que ele estaria encontrando nos 70 quilos. Você entendeu? Não que ele não possa ser campeão, não que ele não possa se destacar como ele se destacou na 70, mas eu acho que a probabilidade é muito menor. Isso que você falou agora do peso, né, cara? Como é que você enxerga o corte de peso? Tem muitos caras leves, então você pode falar isso de cadeira, né? Cara, o corte de peso é muito agressivo. Muito. Né? Então, o lutador mais... Eu tenho minha opinião, tá, sobre isso. Eu acho que o lutador mais leve é muito mais caixa grossa do que o lutador pesado, tá? E eu sou um peso pesado, mas é a realidade. Nós sofremos dos mesmos traumas, das mesmas felicidades, das mesmas dificuldades de treinamento. Porém, os mais leves têm um fator que, para mim, é um fator diferenciado, que eles têm que trabalhar a perda de peso treinando da mesma forma. Então, para mim, o lutador mais leve é um caixa grossa de outro nível, porque aguentar essa pressão de perder peso é terrível. E aí eu pergunto para você, o que você acha desse método de perder peso? Você não acha que é perigoso? Você não acha que deveria ter uma outra forma desses lutadores perderem o peso ou ter mais categoria de peso? Não sei. É uma dúvida que eu tenho aqui em relação a isso, é um debate profundo, mas eu queria saber a tua opinião sobre isso. Cara, eu acho, mas eu acho que a minha maior briga hoje com os atletas é o peso. Você não tem noção como eu discuto com eles, como eu brigo com eles. Eu falo praticamente toda semana no final do treino sobre isso. Porque eu acho que
eu acho que, na verdade, tem que mudar a mentalidade. Porque eu acho que o lutador ele tem que entender que os tempos mudaram, que eles têm que ser atleta. Entendeu? Muito lutador não é atleta. Você entendeu? Ser atleta é o quê? É dormir cedo, é acordar cedo, é não beber, não ficar saindo para rolezinho. Infelizmente, ser atleta, ou felizmente, é abdicar de muitas coisas na vida. Você entendeu? Então, assim, eu acho que o lutador tem que mudar a mentalidade dele. Você entendeu? Porque ele realmente, na minha opinião, tem que estar ali de 10 a 15% do peso que ele vai lutar. Sempre. Sempre, 24 horas por dia, em off, não estando em off, machucado, não estando machucado, porque eu acho que a gente vai, os lutadores, eu acho que nós ainda somos cobaias. Eu acho que eles vão colher o que eles estão plantando quando eles tiverem talvez 60 anos, 70 anos, Deus me livre e guarde, algum problema de saúde, algum órgão, porque não é possível lutadores fazerem esse efeito sanfona. Hoje, beleza, são novos, eles aguentam, vambora, mas chega uma hora que o corpo cobra, você entendeu? E vai cobrar quando eles estiverem mais velhos. Você entendeu? Então, assim, a minha preocupação muito grande é com a saúde deles. Eu converso muito isso com eles, eu não aprovo. Eu tenho problemas na minha equipe com peso, muito problema. Brigo muito com eles. E se eles vierem me assistir agora, eles sabem, eles vão falar, ih, tá falando de mim. Eu brigo muito com eles. É o que eu mais brigo com eles em relação ao peso. Porque eu acho que realmente eles têm que entender que eles são atletas. Eles têm que mudar a mentalidade dele. Caso contrário, tem que mudar de profissão. Perfeito. E, cara, nessa tua trajetória longa de muito sucesso, tem alguma história muito marcante, assim, que você usa ela, marcante mesmo, aquela que você usa essa passagem na tua vida como um incentivo ou como um alerta? Tu pode compartilhar com a gente? Putz, Carlão, eu não sei te dizer de cabeça, porque eu acho que, até que a gente conversou no começo ali, eu acho que, pô, foram tantas coisas bonitas que aconteceram na minha vida, que eu acho que até as coisas ruins serviram para minha evolução. Então, eu acho que a gente aprende diariamente. Se eu te falar uma história em específico, eu não vou conseguir te falar, para ser muito sincero. Não sei mesmo. Você acha que a derrota do Charles foi uma passagem tão marcante que você teve que trabalhar não somente dele, mas também de toda a equipe? Não, com certeza, porque eu acho que são marés. Eu acho que é totalmente normal todas as equipes passarem por boas marés e marés ruins. Você entendeu? Então, assim, eu acho que depois da tempestade sempre vem uma calmaria, e vice-versa. Você entendeu? Então, tudo tem um fim, tanto momentos bons como muito ruins. E a gente tem que entender isso, né? Que a vida é uma roda gigante. Então, eu acho que o Charles, ele estava vindo um momento muito bom, e automaticamente todos nós estamos vivendo muito bom. A gente teve uns 6 meses ali que foi Charles, a Poli na época que estava com a gente, o Liquete, o Elvis, o Alan e mais um. Foram 6 lutas, 6, no caso da finalização, 6 bônus. Assim, brrr! Então era um momento maravilhoso. Aí depois, o Charles, como hoje, por ele ser quem é ali, ele é um carro-chefe, né? Quando ele sofreu o revés, eu acho que aquele desânimo, aquilo, a gente sugou um pouco daquilo, então a gente acabou passando uns reveses também. Agora estamos voltando, esse ano estamos, acho que com, se eu não me engano, acho que 4 vitórias no revés, ou 5 vitórias no revés agora em 2025, só no UFC, você entendeu? Então, são fases, você entendeu? Então, acho que realmente aquele revés prejudicou, não só ele, como todos nós, você entendeu? Porque todos nós ficamos tristes, você entendeu? Mas ao mesmo tempo, todos nós nos fortalecemos. E eu acho que esse é o segredo da nossa equipe. Porque eu acho que quando uma equipe está em evidência, é tudo muito fácil. É muito fácil, muito fácil. Mas quando ela sofre um problema, quando ela sofre um revés, quando ela sofre algum trauma, é que ela mostra o quão forte ela é, o quão unida é e quanto duradoura ela vai ser. Né? E eu acho que é exatamente por isso que a Chutebox é quem é. Porque eu acho que a gente já caiu, a gente já levantou mais de uma vez. Você entendeu? Então a gente já está totalmente concretizado, totalmente forjado no aço. Eu acho que esse é um dos segredos da nossa equipe. E você tem dado muito não, hoje em dia, para lutadores que querem entrar em equipe? Como é que é? Vou ser muito sincero, vou até falar a verdade aqui que talvez vai me prejudicar. Hoje eu não respondo mais nenhum lutador no Instagram. Todo dia eu recebo muita mensagem, mas hoje eu não respondo mais porque tem muita gente. Mas quando aparece alguém lá, eu não mando embora. Porque eu acho que o cara, ele foi até lá. Você entendeu? Eu vou te dar um exemplo do Apollo. Eu uso esse exemplo porque foi um cara, na minha opinião, fantástico. Com 18 anos de idade, começou a me mandar mensagem. Eu até respondi no começo, mas depois parei. Achei ele muito magrinho, muito fraco tecnicamente. Falei, cara, vai ser dor de cabeça. Não respondi mais. Um dia do nada, 4 da manhã eu tô dormindo, toco meu telefone, era ele. Eu falei, oxe, aconteceu alguma coisa? Eu Apollo e tal. Eu falei, tô tudo bem. Ele falou, tô na rodoviária Tietê. Eu falei, fazendo. Ele falou, eu sei que você não deixou, tô há 3 dias num ônibus. Ele falou, eu tô atrás do meu sonho. Ele falou, se eu não me aceitar, eu vou tentar arrumar dinheiro aqui e voltar pra minha cidade. Eu falei, o que eu faço com esse cara? Caramba. Aí eu tenho algumas casas que o pessoal mora.
Aí eu entrei em contato, falei, pessoal, joga um travesseiro, um cobertor no sofá, eu vou levar o menino aí, depois eu vejo o que eu faço. Aí beleza, ele ficou lá, ele ia todos os treinos que ela sentava no tatame. Posso treinar? Eu falei, não. Posso treinar? Não. Todo mundo treinando, sai na mão, ele, pô, mas posso fazer isso? Eu falei, não, cara. Tinha medo dele se machucar. Tanto que ele, todos que você assistiu, que ele começou a treinar. Ele tinha, acho que, muito pouca lutas. Eu até me emociono com isso, porque aí depois, ele foi lutando. Hoje ele é um dos moleques que mais evoluiu que eu já vi. Ele é um dos moleques que tá pronto para UFC. Você entendeu? Hoje ele já tem mais de 10 lutas, mais de 10 vitórias. Hoje ele luta, as últimas lutas todas passaram na televisão. Caramba, que legal. E a cidade dele se reúne, põe um telão e todo mundo assiste ele na rua. Tocantins. Então você vê, cara, olha onde o sonho levou. Você entendeu? Você imagina se ele não tivesse tido essa coragem. Você imagina se quando ele chegasse e falasse, não, dá a volta para sua casa. Ou se nos primeiros dias que ele ficou sentado no tatame pedindo pra treinar, eu falava, não vai treinar. Eu fiz isso pra ele ir embora. Porque eu achava que ele ia se machucar. Eu achei ele muito marrudinho. Eu falei, cara, esse moleque vai se machucar, vai me dar dor de cabeça. E ele ali, eu quero treinar. E hoje, cara, é um dos atletas mais técnicos que eu tenho. É atitude, né? Cara, eu sou fã dele. E eu acho que ele é a prova de quando você tem um sonho. Quando você acredita no seu sonho, quando você luta por ele, nada é impossível. Né? É incrível. Diego, com essa tua bagagem incrível de tantas experiências, qual a maior lição de vida que você tirou? Cara, a maior lição de vida que eu tirei é uma coisa que eu falo muito para meus lutadores e eu ainda falo, mas eu tô errado. Eu falo muito para meus lutadores que o principal adversário deles são eles mesmos, todos os dias quando acordam na frente do espelho. Mas é mentira. Por que é mentira? Porque esse adversário, eles conseguem vencer. Só que tem um adversário que a gente nunca vai vencer. Tem um adversário que todo mundo tem e que é invencível. E que para esse a gente sempre vai perder, que é o tempo. Pô, falou tudo. Então eu acho que o dia que eles entenderem o que isso significa, eles vão mudar. O tempo é o maior ativo que a gente tem. E a gente nunca vai vencer o tempo. Nunca vai vencer o tempo. Se não souber trabalhar junto com ele, fudeu. Já era. É verdade. Falou uma pura verdade. Diego, a gente tem aqui um quadro que a gente chama de manopla. Eu faço uma pergunta, você tenta responder com uma palavra ou, no máximo, uma frase curta, né? Que a gente chama de manopla. Vamos ver. É aquela história. Eu sei que você está acostumado a puxar manopla. Mas hoje eu vou bater. Hoje você vai bater a manopla. Tá pronto? Vambora. Vou ter que até puxar minha cola aqui, que são algumas perguntas interessantes. Lutador favorito de todos os tempos? Charles Oliveira. Treino que você nunca esqueceu? Quando eu fui pro sertanejo lá atrás, que a gente não tinha recurso nenhum, e eu tentava fazer de tudo. Eu era o manopleiro, o sparring, o preparador físico, até aula de chão eu dava pra ele sem nem saber direito o que eu estava fazendo, porque só tinha nós dois. Uma frase que te inspira? Tudo posso naquele que me fortalece. O que você faz para relaxar? Vou pro sítio. O melhor conselho que você já recebeu? Depois da tempestade sempre vem a calmaria. O seu maior orgulho como treinador? Poder ter meus primeiros atletas comigo até hoje. Disciplina ou resiliência? Caminham juntos. Não tem como você ter uma coisa e não ter a outra. O que significa o MMA hoje para você? O esporte mais complexo do mundo. Chute box. Minha vida. Diego Lima por Diego Lima. Se defina. Cara, Cara, eu sempre acreditei nos meus sonhos, sempre fiz tudo por eles, sempre vou acreditar, e eu acho que eu aprendi a dar valor para as coisas, não os preços. Eu acho que uma coisa que mais aprendi na minha vida foi que eu acho que o mais importante é quem a gente tem, e não o que a gente tem. Eu acho que depois que a gente pega essas coisas, a nossa vida, puta, é maravilhosa. O treinador versus o homem de negócios. Como é que eles conversam? Com honestidade. Porque eu acho que quando você faz as coisas, claro, com amor e com honestidade, eu acho que o dinheiro é uma consequência. O quão é importante, ou quanto é importante o cinturão do UFC? De nada vale se você não puder olhar para trás e ver o caminho percorrido. Perfeito. Diegão, pô, foi um papo muito bacana. Eu que agradeço, muito Carlão. legal, pô, obrigado aí pela tua participação. O tempo realmente é algo muito importante. Você doou esse tempo
para a galera aqui do Fight Mode TV, do Lutador para Lutador. Queria que você olhasse para aquela lente ali, a lente da verdade, a lente da verdade, e mandasse uma mensagem. 2 mensagens, eu vou aqui te pedir 2 mensagens. Uma mensagem para os fãs e outra mensagem para aqueles lutadores que estão aí com um sonho no coração, mas com medo de ter atitude. A lente é tua. Cara, pros fãs eu diria torçam, aplaudam e dependendo do resultado, porque vocês não imaginam o que é a vida de um lutador. E eu acho que para quem quer viver da luta, para quem quer chegar, que eles entendam que não existe fracasso, só existe quem desiste. Perfeito. É isso, galera. Esse foi Diego Lima, uma aula aqui para vocês, um Lutador para Lutador. Foi um grande bate-papo. Muito obrigado. Sucesso aí na Carlão, sua... eu que agradeço. Mais sucesso ainda na sou sua muito vida. seu fã. Obrigado, irmão. Eu ia pro colégio com o caderno da Bad Boy, com você na capa ali, quanto o Kevin Runneman. Então é um prazerzão poder estar aqui, poder ter batido vários papos com você em vários lugares que a gente se encontra e hoje poder estar aqui na poltrona diante de você. E agradecer pelo convite e falar que, pra mim é sempre um prazer estar aqui e te convidar para ir na nossa academia. Agora que você tá paulista. Vai ser um prazer se você puder lá passar um pouco do seu conhecimento. Vai ser, eu vou lá, vai ser um prazer, com certeza. Eu aviso a galera lá, se puder dar o prazer de puxar um treinão pra galera. Vai ser um prazer. Não sei se eu tô enferrujado, mas vai ser um prazer lá poder compartilhar conhecimento, cara. Muito obrigado pela tua participação. Agradeço. E é isso. Galera, o papo foi muito bom, espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês curtiram. E é o seguinte, não dá mole, ajuda a gente que é de grátis, como diz os cariocas. É de graça, amigo. Vai lá, curta, compartilha, comente, se inscreva no canal. O canal está crescendo, está começando. É importante a sua participação como fã do esporte, porque aqui é um canal que tem paixão por lutas. Beleza? Um abraço, um beijo no coração, que Deus te abençoe grande e poderosamente e nunca se esqueça, você pode, você consegue, é só acreditar. Tchau, tchau.